Muito bem, o importante para que você consiga ter o máximo de efeito é você utilizar a sua imaginação. Então, tudo que eu falar, eu quero apenas que você imagina como seria. Então agora eu quero que você se sente de forma confortável, sente-se ou deite-se de forma confortável, feche os olhos, respira fundo, enquanto solta o ar, imagine que o seu corpo relaxa cada vez mais. Aproveite esse momento agora para poder relaxar profundamente. Mantenha uma respiração lenta e profunda, e quanto mais você respira, imagine que você relaxa cada vez mais. Eu quero que você faça uma respiração agradável para você, do seu jeito, no seu tempo, porque aqui é assim, é no seu tempo, é do seu jeito. E sempre que você fecha os olhos, você para de olhar para tudo que está fora de você e começa a olhar para tudo que está dentro de você. E às vezes o que está dentro da gente pode até assustar um pouco, às vezes pode dar medo, mas na grande maioria das vezes quando você olha para dentro de você, você tem a oportunidade de avançar, de melhorar. Então respira bem fundo agora, do seu jeito, no seu tempo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e continua respirando no seu ritmo. Daqui a pouco eu vou pedir para que você abra e feche os olhos, e somente quando eu pedir, você vai abrir e fechar os olhos. E sempre que você fizer isso, imagina que você consegue se aprofundar cada vez mais. Você sabe que não tem um limite máximo de relaxamento. Eu quero apenas que você imagine que você consegue se aprofundar cada vez mais. Então, abra os olhos e feche os olhos. Imagina que seu corpo vai mais fundo. Abra os olhos, feche os olhos e aproveita para poder relaxar ainda mais. Abra os olhos, feche os olhos e desliga ainda mais agora. Muito bem. Perfeito. Você está indo muito bem. E para ajudar você a relaxar ainda mais, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você feche as suas duas mãos e comece a apertar. Vai apertando cada vez mais. Aperta mais e mais. Aperta bastante. Cada vez mais e solta a mão agora. E vai mais fundo. Imagine que o corpo se desliga ainda mais agora. Ótimo. Você está indo muito bem, e agora que nós já temos todo o relaxamento físico, eu quero ajudar você a atingir o relaxamento mental. E para fazer isso é muito simples. Tudo que eu quero que você faça é que você siga as instruções que eu passar para você e que você use a sua imaginação. Então, daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1. E a cada número que eu contar, de forma regressiva, eu quero que você se veja, sinta, ou então se perceba dentro de um elevador, que você achar mais fácil para você. Vou contar de 10 a 1 e a cada número que eu contar, imagina que esse elevador começa a descer. E quanto mais profundo ele vai, mais conectado consigo mesmo você sente. Eu quero que você use o momento agora para se conectar cada vez mais com você. 10, vai descendo agora. 9, indo mais fundo. 8, 7, e vai se conectando cada vez mais com você. 6, descendo mais e mais agora. 5, 4, vai se aprofundando ainda mais. 3, 2, 1, desligando profundamente agora, sentindo-se muito bem. Perfeito. Você está indo muito bem. E a partir desse momento, cada som que você escutar que não seja o som da minha voz, eles não vão atrapalhar você. Apenas ajudo você cada vez mais e mais fundo nesse estado. E tudo que eu falo se torna uma realidade para você. Não porque eu quero, mas sim porque você quer. Você conhece a potência da sua mente e você quer usar ela a seu favor. Então, enquanto você continua relaxando, eu quero que você perceba uma coisa prejudicial que está fazendo com si mesmo. Eu quero que você perceba que está colocando certos rótulos em si mesmo. Rótulos que são muito ruins para você. Você está colocando rótulos em você assim como colocaria rótulos em garrafas. E um dos rótulos que você colocou em si mesmo é o rótulo da insuficiência. E toda vez que você disser a palavra insuficiente para si mesmo, você vai estar fazendo crescer o sentimento de que é insuficiente. O problema é que as pessoas tendem a acreditar no que dizem sobre si mesmas. Em outras palavras, você basicamente é algo que acredita ser. Agora, veja,
Isso é um conceito muito simples. Para que você entenda, o americano ele age como americano, pois ele acredita ser um americano. E se você realmente acreditar que pertence a outra nacionalidade, então você vai agir como tal, porque basicamente nós somos tudo que acreditamos ser. E as pessoas que acreditam ser médicos agem como médicos, assim como pessoas que são advogados agem como advogados. Então, de vez em quando, você encontra pessoas colocando rótulos em si mesmas. Elas colocam rótulos em si mesmas, assim como você fazia no passado. Então essas pessoas elas dizem para si mesmas: eu não sou o suficiente. E após darem a si mesma esse rótulo, elas têm o que precisam para poder viver com isso. Perceba que a verdade que importa é que as nossas ações elas correspondem à imagem que acreditamos ter. E claro, existem muitos rótulos que as pessoas podem colocar em si mesmas. Algumas vezes, você até aceitou o rótulo de falta da autoconfiança. E em algum momento do passado, você talvez tenha dito para si mesmo: eu simplesmente não tenho autoconfiança. Eu quero que você entenda que isso é muito sério. É sério porque não demora muito para você começar a acreditar em outras ideias do mesmo tipo. Talvez algo como: eu não sou digno de nada de bom que me acontece. Talvez houve muitas vezes no passado em que você não quis ser escolhido pelos outros para determinadas coisas porque você disse para você mesmo: eu não posso aceitar essa confiança dos outros porque não mereço ser escolhido por eles, não sou digno. Ou então, eu não mereço nada melhor do que já tenho. Possivelmente você disse: eu tenho a vida que tenho por causa da minha conduta atual ou passada, ou dos meus pensamentos atuais ou passados. Não mereço isso por causa do que me aconteceu no passado. Bem, você sabe mais do seu passado do que qualquer um, mas está permitindo que o seu subconsciente pregue peças em você, fazendo com que você sinta que os seus problemas são muito difíceis para serem resolvidos. Você disse coisas ou pensou coisas como: eu estou preso na lama e não sairei daqui nunca. Eu não sou adequado. Eu não tenho autoconfiança suficiente, não mereço, não sou digno. Agora, eu quero que você me ouça. Todas essas coisas são apenas rótulos. São apenas pequenos rótulos que não fazem parte de você. Agora, por que eles não fazem parte de você? Bom, eu vou te explicar, eu vou te dar alguns exemplos. Agora, suponhamos que você tem um vidro de antibiótico. Melhor, é um vidro de um bom antibiótico. O antibiótico pode conter uma infecção se usado de forma correta por um médico. Mas vamos supor que você pegou um rótulo e colocou nesse vidro de antibiótico. E esse rótulo dizia veneno. Você colocou o rótulo de veneno no vidro de antibiótico, mesmo sabendo que o vidro contém antibiótico. Agora, com uma etiqueta de veneno no vidro, nem você, nem ninguém vai pegar o antibiótico e utilizar. Entendeu? O antibiótico ele já salvou vidas, mas está arruinado porque está com um rótulo errado. Agora você percebeu que é importante que o conteúdo do vidro não esteja rotulado de forma errada. Na realidade, é tão importante que os farmacêuticos são treinados para ler cada rótulo que colocam 3 vezes. Eles leem uma vez quando pegam o vidro da prateleira, leem mais uma vez quando estão preenchendo a receita e leem uma última vez quando estão colocando o vidro novamente na prateleira. Essas são as regras. Eles têm que fazer isso e fazer da forma correta. Mas quão mais importantes são as pessoas do que vidros de remédio? Se você ignorar essas coisas extremamente importantes de se rotular negativamente, então erros terríveis podem acontecer nessa área também. Então, de todas as pessoas que você está rotulando, qual pessoa é mais importante que você? Eu quero que você apenas pense sobre isso. De onde saiu essa ideia de se rotular de forma inadequada? De onde saiu a ideia de que você tem um problema com autoconfiança? E se você alguma vez colocou um rótulo de indigno em si mesmo, por que você fez isso? E se você é tão indigno, quem é digno? Talvez você tenha colocado outros rótulos em si mesmo. Talvez tipo: eu tenho uma péssima memória, eu não tenho um bom temperamento, sou muito agressivo, me deprimo facilmente, sou confusa, sou isso, sou aquilo. O que quer que seja, você continua dando ideias negativas para si mesmo. Você continua se rotulando.
Mas eu quero que você perceba que o que importa não é o rótulo, é o conteúdo. E o rótulo não é a mesma coisa que o conteúdo. E você sabe disso, porque consegue ver que se comer o rótulo, mesmo que seja escrito veneno, você não está envenenado, porque você apenas comeu o rótulo, não o conteúdo do vidro. Mas obviamente, se um rótulo errado é colocado em um vidro de veneno, uma tragédia vai acontecer. E da mesma forma, o rótulo errado é colado em você, uma tragédia ocorre. Assim como acontece quando um remédio é rotulado de forma incorreta. Agora, existem muitas razões pelas quais você se rotula como inadequadas. E uma dessas razões pelas quais as pessoas se identificam como adequadas é a identificação que sentem com alguém que é assim. Uma pessoa diz para si mesma: eu sou como meu pai e ele é inadequado, então eu devo ser também. Ou eu sou como a minha mãe e ela é inadequada, portanto eu devo ser também. Agora, se os seus pais são inadequados, você precisa ser também. Isso não faz sentido nenhum. Se fosse verdade, toda pessoa que tivesse pais inadequados seriam inadequadas. E não demoraria muito até que a Terra inteira se tornasse cheia de pessoas inadequadas. E você sabe que a verdade que importa é que pessoas inadequadas podem vir de pessoas muito adequadas. E seguindo a mesma linha, pais inadequados também podem produzir gênios. Na realidade, atualmente a maioria dos gênios de todos os tempos vieram de um começo muito humilde. Muitos dos nossos grandes homens se meteram em problemas de algum tipo, ou emocionais, ou políticos. A maioria deles tem alguma dificuldade, mas eles passaram por cima de seus problemas, passaram por cima de suas dificuldades, assim como você pode fazer também. A verdade é que a maioria das pessoas que são inadequadas é assim porque foram rotuladas dessa forma. Elas se convenceram e, entenda isso, elas estão apenas agindo conforme o rótulo que colocaram em si mesmas. Então, estão meramente agindo de acordo com os rótulos que foram colocados nelas. Isso me lembra que alguém um dia disse: as pessoas fazem o que são. Isso é muito verdade. Poucas pessoas sabem que Abraham Lincoln foi um fracasso quando tinha 50 anos. Todo mundo sempre pensou que ele era muito capaz, mas até os 50 anos ele era um fracasso. Isso ninguém nos diz nas histórias que a gente lê. Ele se sentia tão incapaz que não carregava nem uma faquinha, com medo de que pudesse se matar. E ele tinha apenas 50 anos. Aparentemente ele nunca tinha feito nada certo na vida até se tornar presidente. Não conseguia fazer dinheiro, cada negócio que ele entrou faliu e seus parceiros roubaram o seu dinheiro. Na realidade, ele desperdiçou grande parte de sua vida adulta tentando pagar o que seus parceiros haviam roubado. E de quem era a culpa? Do Lincoln, claro, porque ele escolheu os parceiros mais desonestos. Será que Lincoln não deveria escolher melhor? Você deve estar pensando. Talvez. Lincoln era insuficiente? Ele se tornou insuficiente quando ele colocou esse rótulo em si mesmo. Mas uma vez que ele removeu completamente esse rótulo inadequado, ele começou a concentrar sua mente em uma causa maior que ele mesmo, tomando conta do seu país. Ele esqueceu o rótulo de insuficiente e o resultado disso está evidente em cada livro de história americana. Idade não tem nada a ver com isso também. Michelangelo não começou a pintar a Capela Sistina antes dos 80 anos. E por quê? Porque por muitos anos ele impôs insuficiência nele próprio. Desistiu. Disse que não conseguiria mais fazer. Ele se impôs o rótulo de inadequado. Até que começou a pintar novamente. O que eu estou tentando dizer é que essa insuficiência é apenas um rótulo. E é um rótulo inadequado para você. Você pode dizer: foi diferente com Lincoln? Foi diferente com Michelangelo? Não. Não foi nem um pouco diferente. Não foi diferente nem com ele e nem com milhares de pessoas como você e eu. E eu os uso como exemplo porque são figuras mais conhecidas. Mas eles foram o que acreditaram ser, e agora você se permite aceitar essa sugestão de que você será o que acredita ser capaz de ser. Agora você se permite aceitar a sugestão de que irá se tornar o que acredita ser capaz de ser. Então, você terá que arrancar esse rótulo de insuficiente.
Você vai arrancar esse rótulo de insuficiente que colocou em si mesmo por tanto tempo. No fundo da sua mente, agora, enquanto eu falo com você, eu quero que você consiga imaginar esse rótulo na sua mente. Quero que se imagine com o rótulo da insuficiência. Eu quero que você alcance isso no fundo da sua mente. Me arranque ele completamente agora. Arranca. Você não precisa disso. Isso não vai te ajudar em nada. Eu não me importo com o motivo por que você colocou isso. Pode ser porque você se identificou com sua mãe ou seu pai, ou qualquer outra pessoa que era inadequada. Você não precisa mais se identificar com os aspectos dessas pessoas. Primeiro, porque você não é essa pessoa. Você é você. Existe apenas um de você. Agora, se carência de autoconfiança foi um dos rótulos que você colocou em você, ela se foi. Arranque ela agora. Eu disse para você poder arrancar agora. Veja isso no fundo da sua mente e se veja arrancando esse rótulo agora mesmo. Porque a partir de agora, a partir desse momento, você vai se permitir ser rotulado de autoconfiante no fundo da sua mente. Coloque esse rótulo em você, mesmo que se sinta completamente vazio de autoconfiança no momento. De qualquer forma, se rotule de autoconfiante e comece a se encher de confiança em si mesmo, porque você não precisa ser uma garrafa vazia mais. Todos os dias, de todas as formas, você vai se permitir se tornar mais autoconfiante. Você é o que acredita ser, e o que nós pensamos em segredo acaba vindo a acontecer. E já que a visão que tem de si mesmo determina o seu comportamento, você deve ter confiança na sua habilidade de definir e atingir esses objetivos. E se você não for atrás desses objetivos, você percebe que irá ser uma vítima de muitas preocupações, medos, problemas, autopiedade e todas as coisas que são autodestrutivas. Agora eu quero que você escute isso. A sua visão sobre si mesmo é a promessa daquilo em que um dia você vai se tornar. A visão de si mesmo é a promessa do que você vai ser um dia. Agora, aceite que isso é para você a mais absoluta verdade. Permita-se perceber que esse não é apenas o som de boas palavras que está me ouvindo dizer. Não é apenas um sonho. Isso não é algo clichê, é um fato. Acredite nisso. Diga para si mesmo: minha visão é a promessa daquilo em que um dia irei me tornar. E sempre que dizemos isso, nós percebemos o que temos que avaliar em nós mesmos diariamente. Veja, qualquer um que é autoconfiante demais é meio bobo, e você sabe disso. E todos os grandes homens, grandes mulheres, estão constantemente reexaminando os seus objetivos. Todos os homens bem-sucedidos, todas as mulheres bem-sucedidas estão constantemente reexaminando os seus objetivos. Reexaminam constantemente seus pensamentos. Eles se reexaminam para se manterem no caminho. E é isso que você vai se permitir fazer. Você vai se permitir marcar objetivos para si e você vai se permitir reexaminar esses objetivos periodicamente. Reexamine-os para que você consiga ver quais são os seus motivos. Você pode sentir que as suas ações devem ser realizadas e sinta seus valores. Sinta seus objetivos para que consiga se tornar aquilo que quer se tornar. Agora, eu vou te dar um momento de silêncio e durante esse momento, você vai observar qualquer rótulo que tenha colocado em si mesmo, mas que não deveria ter colocado. Você sabe quais são e durante esse momento de silêncio, você vai ver esses rótulos no seu corpo e vai arrancá-los. E vai substituí-los por rótulos positivos. Você vai substituir esses rótulos por bons rótulos. Rótulo de autoconfiante, rótulo de seguro de si, rótulo de autossuficiente, rótulos de amoroso, bondoso, generoso, rótulos de competente. Você vai deixar os rótulos prejudiciais irem embora. Essas identificações prejudiciais se foram. Você vai colocar bons rótulos em você,
porque é inteligente, você é capaz, você é eficaz, você é autoconfiante, você é seguro de si, você é autossuficiente, você tem a habilidade de relaxar, você tem a habilidade de estar confortável em qualquer situação que entrar. Quando tirar esses rótulos negativos e substituí-los por rótulos positivos durante esse momento de silêncio que começa agora.